Olá, está aqui o seu consultório de família e eu estou também inteira para fazer esse programa com você hoje, querendo que o seu coração já esteja aberto para receber o nosso carinho, receber as palavras ditas aqui no programa de hoje e certamente você percebe, você que nos acompanha sempre, que nós temos preocupação genuína, de verdade, queremos que você tenha algumas possibilidades novas para fazer escolhas novas, de maneira que possa acertar. Nem sempre acertamos, não é? Nem sempre temos ciência de todas as coisas, nem sempre conhecemos cada milímetro, cada palmo, cada cantinho do caminho que estamos percorrendo. Por isso nós precisamos da ajuda dos outros, nós precisamos da atenção de outros, nós precisamos da mão de alguém, mas sobretudo nós precisamos de sabedoria. Ah, mas sabedoria não é uma coisa que a gente pode comprar na farmácia, no supermercado, nem em alto e mais caro preço. Não é possível comprá-la. Sabedoria não é alguma coisa que nem a gente vai aprendendo na escola, se graduando nela, com professores que nos ensinem, dando prova, conteúdo, estudando e, quem sabe, aplicando na realidade aquilo que temos aprendido na sala de aula. Não existe. Sabedoria é algo mais delicado, mais profundo, mais exigente. Vai exigir mais percepção, mais vontade, mais querer, mais olhar de perto, mais aceitação, mais boa vontade. Ah, uma dose de boa vontade fica bem para todos nós. Sem ela, como é difícil administrar a própria caminhada. E se eu falar em relacionamentos, se eu faço sem sabedoria, estrago tudo, jogo tudo pela janela. Afinal de contas, a ciência do relacionamento é das mais complexas, é das mais difíceis, mas é também a mais linda, é a mais rica. E é no relacionamento ou nas formas de relacionamento em que mais temos condições de exercer todo o nosso potencial de inteligência e inteligência emocional, principalmente, para que com todas as ferramentas possíveis nós possamos trabalhar e com a tal sabedoria, aprendendo sobre a tal sabedoria, desejando com a tal sabedoria lidar melhor com todas as limitações, mas com toda a beleza também que a ciência dos relacionamentos nos traz. E nessa ciência, que não é exata nunca, precisa haver aquilo que eu disse agora há pouco, uma dose incrível de boa vontade. Hoje nós vivemos tempos em que as pessoas dizem assim, desapega, esquece, toca a tua vida, deixa pra lá e fez sofrer? Nada a ver, importa é ser feliz. Pois não é que as pessoas estão aprendendo a desapegar mesmo de tudo e de todos, como desapega da roupa, do sapato, do telefone que chegou um novo, muda, troca. Troca de marido, troca de mulher, troca. Não dá para trocar de filho? Mas deixa ele para lá, né? Importa é ser feliz. E assim nós vamos aos trancos e barrancos, todos dizendo queremos ser felizes. Mas alguém precisa parar e dizer, por favor, preste atenção, para ser feliz é para quem tem sabedoria de lidar na ciência dos relacionamentos com paciência, muita paciência, boa vontade, compreensão, se utilizando dos frutos do Espírito de Deus. E se eu estou falando para os cristãos, você sabe quais são os frutos do Espírito de Deus. Aqueles que muitas vezes estão faltando em nós, em nossa caminhada, mesmo como cristãos. Pense nisso, preste atenção nisso, o quanto está te faltando de sabedoria, o quanto está te faltando de boa vontade, de inteligência emocional mais do que inteligência intelectual, de inteligência para administrar o teu relacionamento com o objetivo de servir, entregar-se, doar-se mais do que receber e aí descobrir o que realmente importa ser feliz. Não é fácil não, mas é possível. Você pode fazer muito por você e por seu relacionamento, para que ele não naufrague, seja você mais uma pessoa a dizer, eu não queria que fosse assim, mas não deu certo. Fazer o quê? Toca a vida. E muitas vezes nós fomos preguiçosos, desanimamos antes da hora, não fizemos o que deveríamos ter feito, não fomos competentes para dar conta do que era o nosso papel fazer, atender ao chamado de, com sabedoria, ainda estender a mão para o outro
que está muitas vezes do nosso lado, perecendo, morrendo, e nós empurramos de uma vez por todas e dizemos: ah, desapega, o que importa é ser feliz, não me importa se fica para trás, o que importa sou eu. Está tudo errado. Vamos falar mais de relacionamento no programa de hoje, aqui no consultório de família, para que dê certo. Tá? Para que dê certo. E uma das coisas que dá muito errado nos casamentos, vou falar agora de casamento, é a vida sexual. A relação sexual, o relacionamento sexual. Opa, e não desliga a televisão, não muda de canal, não vamos falar de imoralidade, nós vamos falar de intimidade, vamos falar de marido e mulher, vamos falar de uma área delicada. Ainda não é sem tabus, mas é para conversar como família, como gente grande, que não pode empurrar para debaixo do tapete as suas dificuldades, sejam elas quais forem. É sexualidade? Cabe aqui também no consultório de família. E as minhas convidadas de hoje, muito bem-vindas, juntamente com você, Priscila Bels, que é psicóloga. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite para quem está assistindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada, meu amor. E também volta aqui comigo, quer dizer, as duas já gravaram comigo, o Sem Tabus, mas elas estão aqui comigo hoje no consultório de família. Volta aqui a Thalita. Bem-vinda, doutora Thalita. Oi, Darleide, muito obrigada de novo por esse convite. Obrigada. Thalita é psicóloga e sexóloga também. Vai nos ajudar com algumas questões que vocês aí de casa nos escreveram. Façam mesmo. Comente o nosso post na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Já vou trazer uma questão para a gente, com isso, já dar o início ao que nós temos a dizer hoje sobre o tema sexualidade no casamento. Deixa eu ver o que eu separei. Uma moça que conta a seguinte questão. Casei faz um ano, porém vivi o meu primeiro ano com muita dificuldade no meu casamento. O meu marido parece que não fez a passagem da vida de solteiro para a vida de casado. E ele tem senha em tudo, no computador, na conta bancária, é tudo dividido. Ele tem as coisas dele, eu tenho as minhas. Até o cobertor, tenho dele e eu tenho o meu. Até o cobertor. E tem uma queixa que passa pela a vivência sexual deles. Bom, em se tratando de vida sexual, relacionamento e casamento, se é tudo dividido, não é compartilhado, pode sugerir que alguma coisa, de fato, esteja dando errado? Thalita. Com certeza, né? Ela ainda não... Parece que eles são íntimos, mas não têm intimidade, né? Acho que atualmente é difícil, às vezes, as pessoas se acomodarem a um novo papel. Mas eu não sei se ela traz especificamente qual que é a queixa, né, na questão sexual. Porque quando ela fala sobre senha, hoje, às vezes, é até natural. Muitas vezes, você tem uma esposa que é um pouco bisbilhoteira e, às vezes, alguns maridos tomam alguns cuidados, né? Mas eu não sei exatamente a que ela está se referindo. Né? Ela vai desdobrar um pouco mais essa questão da falta de compartilhamento, enfim, de convivência saudável. Ela diz que já pegou ele com conversas com outras mulheres, conversinhas mais picantes, e começou a sair tarde, voltar sem dar muita satisfação, e eles estão muito mal nesse casamento, inclusive, é claro, na vida sexual. Pelo visto, eles têm um compromisso, mas não têm comprometimento. Porque Exato. Se ele casou e ainda se deleita, ainda que seja uma conversa, se parece uma conversa, né, um pouco leviana, fica difícil de ela exercitar a confiança, né? Sem esse elemento, fica muito difícil ter um casamento. Precisa ser assentado na confiança. Talvez por isso ele fique colocando senhas, porque ele realmente deve estar obstruindo informações que ele não queira que ela compartilhe, né? Provavelmente. O que você sente numa situação como essa? Casados, que a gente poderia chamar ainda de quase recém-casados, um ano de casados, com situações tão complexas, não compartilhamento, dificuldade sexual, dificuldade de confiança. E o que eu sinto muito em dizer é que são situações que se repetem muito, casamentos muito fragilizados. O que está acontecendo, Priscila? Vamos perguntar por que casou, né? Pergunta boa. É uma pergunta boa. Se fosse só o cobertorzinho, eu levava numa boa, sabe? Mas se fosse só a história do cobertor, vai ver que um puxa de mais, outro puxa de menos. Pode ser. Mas você vê que não é, né? São questões que são muito mais, assim, importantes do que só isso.
Então, assim, o que que é estar casado? Acho que a Thalita falou bem. Eu estou casada no papel, a foto é bonita, mas eu não estou comprometida. Existem, assim, para você dirigir, você tem que tirar a carteira, você passar numa prova. O casamento, ele exige algumas coisas, né? E eu não posso dizer que se eu não cumprir aquilo, né, se eu não estiver a par do que vai acontecer, então eu não estou preparada para estar casada. E tem muita gente que não está preparado, não é aquele momento, né? Exato. E eu acho difícil nada disso ter aparecido na época do namoro, né, Pri? Eu acho que provavelmente algumas coisas ela já via e talvez tenha Não, que- feito ou- vista grossa. exatamente, às porque vezes não- é do nada assim. Então, eles eram íntimos, Exatamente. tinham comprometimento e de repente casou e perdeu? Não, talvez nunca tenham desenvolvido Tem isso. traços que Também talvez acho. tenham sido negados, né? Não sei, mas pode ser. Ou quando casar, melhora. Né? Eu escuto muito isso. Quando casar, melhora. Não, quando casar, piora. Não é que piora no sentido de ficar ruim, mas aquilo que você faz intensifica mais. Né? Se você é desorganizado, na sua casa vai ser mais desorganizado ainda do que na casa da sua mãe. Então, o casamento não vai resolver. Né? Então, assim, no sentido de que provavelmente já havia sinais e talvez não foram vistos. Então, né? São questões que a gente, aqui no consultório de família, sempre acaba pontuando também. Preste atenção, seja mais racional, cuida melhor. Olha esse moço com quem você vai casar, essa moça com quem você se relaciona. Mas eu amo, doutora Thalita. Aí depois dá nisso, né? Ô, Darleide, mas só para dar uma ajuda a essa Sim. telespectadora, porque a gente já constatou o que ela está dizendo aí, né? Eu acho que ela está muito insegura, né? Porque Claro. ainda que ela tenha visto coisas que talvez fosse para ela ter um posicionamento, eu estou vendo que ela não está conseguindo ter esse posicionamento. Então, ela encontra a conversa dele com outras garotas, mas ela não consegue, né, colocar um limite nisso. Então, eu diria para que ela realmente procurasse ajuda para se fortalecer, para ela entender exatamente que atitudes ela pode tomar nisso aí, né? Ela não precisa aceitar isso para sempre, só porque ela está casada. Então, ela precisa se orientar, se fortalecer para que ela possa colocar alguns limites, se ela realmente, né, ama esse marido e quer cuidar dessa relação. E você vê aqui, pelo menos na descrição dela, que há uma ausência de presença, de diálogo, né? De dizer aqui, por exemplo, Darleide, já conversei com ele, já falei com ele, ela não traz essa questão, ela só apresenta o quadro. Uma das coisas mais difíceis para nós como um todo e num relacionamento assim que já traz complicações nesse nível é justamente o diálogo, na abertura do falar sobre o que incomoda, porque de qualquer coisa eu só desvalo ali para briga, por exemplo. Então, essa é uma questão que eu acho que considero também muito delicada, a falta de se posicionar, não brigar e dialogar. E, na verdade, eu acho que a gente não sabe se ele também aceita conversar. Então, Porque tem muitos homens que não aceitam conversar, mesmo que a mulher chame, né, para um diálogo e tal. Mas, ainda assim, tem formas dela se posicionar sobre isso. por exemplo, como, por exemplo? Bom, vai depender do contexto deles, né? Mas ela pode colocar limites do tipo, olha, a gente só vai fazer tal coisa, ou a gente só vai ter tal atitude. A gente não sabe exatamente na rotina, mas ela deveria pegar coisas da rotina quando a gente resolver tal questão. Precisa Quando ver a os gente falar sobre combinados, né? isso, Sem ser combinado, né? Não tem o que você cobrar. Então, tem que se relacionar. Olha, eu não gosto quando a gente, de repente, fica mexendo no celular, que hoje é muito comum. Quando a gente está sozinho, por exemplo, assistindo um programa, a gente sai para comer e você está mexendo no celular. Né? A outra pessoa não se sente importante. Então, é um combinado. Que tal, né, a gente evitar de mexer no celular? Né? Acho que senha é uma questão, outro não precisa ter a senha, porque hoje é até seguro você colocar uma senha para que outros não venham. Mas você pode ter uns combinados e depois pode cobrar esses combinados. Se não tem combinado, você fala solto. Mas se você combina... Pegando esse exemplo, né, um exemplo de limite. Se ela sai com ele para jantar, não ela, porque não é esse o caso, mas um exemplo de limite. E quando se sai para jantar, a pessoa fica o tempo todo no celular, pode ser dito, olha, eu não gosto que isso seja feito, e da próxima vez que você fizer isso, eu vou ficar sem sair para jantar com você durante tanto tempo, por exemplo. Né? Para que o outro entenda que realmente aquilo não é aceito pela pessoa. Quando é esse caso que uma de vocês pontuou, né? Sabe-se lá se o outro quer o diálogo, né? Pode acontecer, vai que, olha, se não
deixar o celular à parte, eu não saio mais para jantar. Eu falei assim, ai, que bom, também não quero mais sair para jantar, sabe assim, tem um nível de relacionamento tão doente e tem gente se relacionando com outra de um modo tão doente que, assim, às vezes também saiu para jantar por obrigação, mas ele troca por nada aquele bendito celular dele, né? E a questão da senha, eu sempre penso assim, não é a senha em si, não é o número, o código em si, é o segredo. Amor, qual é a senha do seu celular? Para que você quer? O que é? Sabe, aquela coisa do segredo, não é a senha segurança, é a senha assim, não pode saber o que tem aí, não vai olhar meu celular. Isso que eu acho assim, muito complicado. E eu diria que assim, quando há entre um casal esse segredo, não é por segurança, eu acho que é medo de gente estar fazendo coisa errada, eu acho. Com certeza. Não quero me identificar. Eu tenho 5 meses de casada e ainda não consegui me entender com meu marido. Mais um recém-casado, né? 5 meses, ainda não consegui me entender com meu marido. Acho que ele está com trauma de rejeição. Sempre sou eu que tenho que procurá-lo para ter relações sexuais. Ele só se manifesta através de recadinhos quando não está em casa, faz um carinho aqui, outra colar. Quando temos um tempo, estamos juntos, ele sempre dorme antes de mim e nunca me procura. Não tem vida sexual em que ele tome iniciativa. E ela já está se sentindo frustrada e agradece se pudermos dar uma dica de como que ela pode trabalhar essa situação com o marido que não a procura sexualmente. Aí nós temos algo muito importante, né? Darleide, fica difícil assim, o mais indicado talvez é que ela disse que já conversou com ele. Uhum. Então, se ela já conversou, precisa ver como que ela conversou. E talvez ele não tenha liberdade de contar para ela, talvez pelo pouco tempo de casado, sei lá, algo que esteja acontecendo com ele de errado. Talvez ele tenha liberdade para contar para outra pessoa. Então, a gente sugere mesmo um atendimento. Né? Porque talvez ele não se sinta à vontade, envergonhado, ainda até pelo pouco tempo de casado, talvez, de não abrir para ela o jogo. E eles precisam resolver isso. Né? Então, existe algo, né? Não é comum, existe algo de errado, que precisa ser tratado, porque se não for tratado, isso vai continuar, e até onde isso vai parar? As dores, o mal-estar, a frustração, a ansiedade, a depressão, sei lá, isso só tende a crescer. Então, assim, não tem algo mais específico de dizer, procure uma ajuda. Né? E ele, né, reconhecendo que isso é um problema. Porque, assim, eles são recém-casados. Provavelmente são jovens ou não. Mas, assim, há nessa fase um interesse muito grande em se conhecer. É tudo uma aventura, tudo novo ainda. Né? Então, se não está acontecendo, é porque tem algo de errado. E se ele procurar ajuda, eu acredito que ele vai poder ser ouvido. Vai poder ser atendido e vai poder ser respondida a questão dele. Tomara. Esse algo de errado, que a gente sabe que tem, mas podem ser Muitas tantas coisas. coisas. Pode ser, inclusive, uma questão da biologia. Pode ser, por exemplo, uma baixa de testosterona, a pessoa não ter desejo sexual, né, suficiente. Pode ser uma questão relacional. Pode ser uma questão até da atratividade em relação a ela. Ou podem ser coisas mais complicadas, que a gente questiona até a questão do próprio interesse dele. Estou sendo extremista, né? Mas, às vezes, ele tem interesse num outro tipo de relacionamento. Às vezes, pode ser viciado em pornografia. Pode acontecer tanta coisa. Então, não dá para a gente dizer ao certo, né? Mas sabe que existe um leque de possibilidades. Sim, né? alguma coisa não está no funcionamento adequado. Pelo menos para ela não está bom, né? Pois é, como que alguém que fica tão fragilizado, vamos pensar nessa mulher que, com 5 meses de casada, já tendo dito agora que ele tem alguma situação em aberto ali, que está essa questão, mas é um segredo e um trauma, um medo, sei lá o quê, né? Mas aí pensa nela, como que essa mulher que está pedindo ajuda, fragilizada, porque ela se sente rejeitada por ele. Na verdade é isso, né? Meu Deus, por que ele não me quer? Por que ele não me deseja? O que tem de errado? A gente às vezes não pede demais que a mulher ou esse outro, mas vamos colocar essa mulher com tudo isso para administrar, ainda tenha competência de chegar junto e, sabe, chamar essa responsabilidade para si, dar um jeito ali. Que jeito se dá quando o outro não quer? É como se a solução tivesse com ela. Com ela, isso. Então, fica pesado demais. Ela pode realmente se responsabilizar. Além de, né, se perguntar o que há de errado com ele, pode trazer também para ela. Então, nós vamos ter alguém aí muito frustrada.
né, que pode desencadear realmente uma tristeza muito grande. Então, por isso a necessidade de uma descoberta. Uhum. Porque se ela conversa e ele não se sente à vontade com ela, ele vai ter que falar com outra pessoa. Né, e para identificar mesmo, um atendimento, o que acontece. Talvez seja algo, né, que ele até desconheça, não tenha interesse, mas uma baixa de testosterona, por exemplo. Né, se descobre isso. Então, assim, talvez nem ele talvez tenha ciência total do que está acontecendo. Então, fica ninguém sabendo nada, ninguém resolve nada. Meninas, eu não tenho aqui números, eu estou pensando aqui, que me parece ser muito real, que os casais, de modo em geral, né, não... É claro que existem os casamentos em que está tudo bem, a vida sexual, corre tudo muito bem, mas há um número importante de casais que trabalham queixas na área da sexualidade. Como psicólogas, o que vocês acompanham, o que vocês sabem a respeito de relacionamento e sexualidade, por que muitos casamentos demonstram dificuldade na área do sexo, quando parecia ser uma coisa, o que tem de bom no casamento? O sexo, mas às vezes não. O que mais acontece que pode provocar essa situação? Eu quero ouvir a sexóloga né? Também. Primeiro. Olha, quando a gente fala especificamente assim de problemas ligados à sexualidade, você tem aí pelo menos 3 grandes grupos de causas, né? Tem as causas ligadas à própria relação, ao próprio relacionamento. Tem causas que podem advir de conflitos mesmo intrapsíquicos, né? Que a gente às vezes não tem nem esse conhecimento, mas que internamente a pessoa tem coisas que causam certos bloqueios. E tem causas que têm a ver também com a questão, assim, disputas de poder, às vezes dar prazer para o outro, né? Ou me manifestar totalmente entregue ali naquela relação, na verdade, abrir mão de um controle. Então, tem uma série de coisas que podem estar minando aí essa relação. Em relação a esses percentuais, eu vi há um tempo atrás uma pesquisa que dizia que 50% das mulheres têm algum tipo de disfunção sexual e 35% dos homens, ao longo da vida, né, vão ter alguma dessas disfunções. As pessoas não costumam falar sobre isso. Ou, às vezes, elas vivem muito tempo convivendo com a disfunção sem saber até a quem buscar ajuda. Né, onde buscar ajuda. Porque, geralmente, elas pensam assim, vou num médico, mas não é todo médico que vai conseguir te ajudar. E mesmo nem todo psicólogo vai conseguir te ajudar. Né, e, às vezes, ela se desanima porque ela fala, já fui no médico, já fui no psicólogo, nada resolveu. Mas você precisa continuar tentando, né, um outro profissional, um outro, até que realmente você possa ter a ajuda que você necessita. O que eu acho legal da gente dizer é que, assim, sem exceção, todas as disfunções sexuais, todos os problemas sexuais, porque às vezes o problema sexual não chega a ser uma disfunção, mas todos os problemas sexuais, eles têm resolução. Que maravilha, olha. Que bom. Você pode repetir para o pessoal ouvir isso? Tem jeito, feliz. Gente, é isso que eu quero dizer. Tem jeito. Que bom, que bom. Não pode desistir de tentar e de achar esse jeito. Não, alívio isso? Sim. O que impede um pouco, muitas vezes, o preconceito, né, de falar. Como você disse, não se fala sobre, não se comenta sobre. Né? E o preconceito, por exemplo, do homem reconhecer alguma dificuldade, de a mulher contar, de a mulher falar, ela atrai a responsabilidade para si. Será que eu não sou satisfatória para ele? Será que eu não consigo? Por que eu? Por que está tudo errado comigo? E aí a gente não consegue chegar a o que está acontecendo, né? Cada um no seu silêncio. Você de casa pode mandar a sua pergunta, vai ali na nossa página, no facebook.com/consultoriodefamilia.nt, faz a sua pergunta, traz aqui pra gente. Logo depois do intervalo, quero inclusive trazer aqui as questões que você está mandando agora pra gente durante o programa. E o que está acontecendo aí no seu casamento referente à sua sexualidade? Qual é a dificuldade que está aí em questão e que você não sabe muito bem como lidar com ela? Aqui algumas pessoas que já nos escreveram, algumas questões, inclusive
inclusive muito sérias, algumas delas muito presentes, pertinentes ao programa Sem Tabus. Talvez você que nos acompanhe aqui nesse horário não saiba que nós temos um programa especial para falar de sexualidade. Especialmente lá falamos de sexualidade muito mais abertamente, é um horário mais tarde, às quartas-feiras, às 11h30 da noite. E ali nós abrimos a situação que você manda aqui para a gente com clareza, e nós sabemos que isso é importante, tem ajudado a muita gente. Aqui no Sem Tabus, a gente trabalha assim, mais com as questões conceituais e em respeito justamente a muita gente que fica incomodadíssimo de falar de sexualidade, aqui no consultório, incomodadíssimo de falar de sexualidade, como é natural da vida falar. E quando nós não falamos, outros falam de maneira absolutamente equivocada. Por quê que então as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com a sexualidade? Por que ela ainda é vista como coisa feia? Por quê, Priscila? Não era o intervalo? Não, você ainda fala antes. Então, porque existe alguma coisa contrária ao seu programa, com tabus. Com tabus. Com tabus, né? Então, a sexualidade é uma questão muito difícil de se falar sempre. Né? Então, porque fala da sua intimidade, do seu desempenho, se criou muita fantasia, e a gente é uma herança disso tudo. Pois é. Né? Acho que a Thalita pode falar da história, eu falo daquilo que eu sei um pouco, né? Mas assim, como que foi aprendido, como que foi ensinado para as pessoas com relação ao sexo? Quais foram as primeiras experiências que as pessoas tiveram para descobrir como é que é um relacionamento sexual, o que pode e o que não pode, a revelação dos pais, da escola, da religião, né? Então, tudo isso monta o edifício do sexo na cabeça da pessoa, né? E hoje a imoralidade, a pornografia, uma porção de coisas que a gente vai montando a visão que eu tenho do sexo em si. Então, a minha fantasia de desempenho, o homem com as suas fantasias, a mulher com as suas fantasias, né? Então se criou assim muita ilusão com relação ao sexo, uma coisa que deveria ser talvez mais simples. Mas tá aí, tem as suas demandas. Então, a gente precisa cuidar dessas demandas, né? E achei ótimo quando ela disse, né? Tem jeito, né? Então, assim, dá um alívio para todo mundo, porque hoje é muito mais comum. A gente está numa época de mais ajuda. Existem muitos profissionais, muita leitura, né? Muita internet. Muita abertura para falar disso. Muita coisa para falar disso. Que bom programa como esse, o outro, né? Sem tabus. Então, a gente tem muita ajuda. A pessoa não pode desistir, porque a sexualidade faz parte da nossa vida, né? Agora sim, nós vamos para o nosso intervalo, já voltamos com essa conversa boa aqui nesta sala e chegando até você com muito carinho, respeito à tua história, teus sentimentos. Até já, é rapidinho o nosso intervalo. E aquela queixa comum de maridos que reclamam que a mulher não gosta muito de sexo. Então, tem gente mandando perguntas assim aqui pra gente. No consultório de família de hoje, nós estamos falando a respeito de sexualidade no casamento. E não faz assim, hein? Não fica de resmungo dizendo que o programa hoje está muito delicado. Isso é assunto sério, assunto de gente grande, de casamentos que estão indo à falência, porque não se fala no assunto, não se toca no assunto. E quando nós estamos aqui no consultório de família, sempre estamos com o interesse de dar uns pitacos, umas dicas, orientações, por isso trazemos profissionais responsáveis, pessoas que sabem como lidar com temas de relacionamento, de sexualidade, dando uma luz para você cuidar melhor aí do seu casamento. Olha só o que o marido está dizendo. Gostaria de saber o que eu faço. A minha esposa não sente vontade nenhuma. Não é que de vez em quando, é nenhuma. Às vezes passam meses e toda vez que a procuro, ela diz qualquer dia. Diz que me ama, mas e nada, fica só no amor. Aí fica a dificuldade. Como é que se mantém um casamento sem atender ao sexo ou à sexualidade, que nem sempre é o ato sexual em si. Mas como é que um casamento pode ser considerado numa situação em que há uma mulher e um homem com as competências possíveis, já que ela não fala de nenhum diagnóstico e alguma coisa do gênero, como é que esse casamento se mantém? É o sexo muito importante para o casamento? É importante, agora precisa ver por que ela não está gostando. Às vezes a pessoa não gosta
Não porque simplesmente não gosto, porque às vezes ela tem dores, né, na relação sexual, às vezes ela tem algum trauma, às vezes ela tem alguma memória dolorosa sobre uma experiência ruim, que pode ter sido até construída nessa própria relação. Às vezes tem mulheres que se queixam muito de maridos que só têm carinho na hora do sexo, mas a mulher muitas vezes quer ser paquerada, quer ser elogiada, quer ser acarinhada, né, em outros momentos, em outras horas do dia, mas aquele marido simplesmente só a procura ou só tem alguma delicadeza com ela quando quer o sexo. Então, para você fechar, né, o coração de uma mulher em relação ao sexo, tem muitos caminhos aí que ele pode ter seguido, né? Lógico que podem ter as questões que são próprias dela, né? Mas provavelmente tem uma razão, porque se o sexo tivesse acontecendo para ela de uma forma boa e agradável, tenho certeza que ela iria querer, né? Outras vezes, não iria se esquivar. Comportamento de esquiva é quando alguma coisa acontece de um jeito desagradável para mim. Quem sabe ela sofreu um abuso, não contou para ele nunca. Quem sabe ela tem um histórico, né, em segredo e ele não sabe disso, não compartilha disso. Mas ainda volto com a pergunta para ouvir você também, Priscila. Qual é a importância do fator sexo no casamento? O sexo traz intimidade, né? O sexo traz uma intimidade que há intimidade em outros aspectos do casamento, mas o sexo é uma intimidade muito grande, é uma entrega, né? É uma preocupação em satisfazer o outro, de fazer o outro feliz, né? Também se fazer feliz. É um momento muito importante, né? E o sexo também no decorrer da vida, né? No princípio do casamento, depois na maturidade, quando vem os filhos e também na velhice. O sexo é uma coisa muito presente. Então, se tem alguma coisa em algum período também, porque pode acontecer, não sei se alguém vai perguntar, mas, assim, já que eu estou falando, né, em algum período acontece uma questão, um problema, né, a gente tem que investigar. Aí, no caso, né, parece que realmente pode ser muitos caminhos, a gente fica até assim com vontade de querer ajudar mais, né, mas teria que identificar mesmo se é a educação que teve, os tabus, né, os preconceitos, um abuso, como você disse, né, uma visão distorcida do sexo, ou realmente um cuidado que ela não está tendo nesse casamento, nessa união dos dois. Né? Eu digo assim que o sexo começa quando você levanta de manhã e põe o pé para fora da cama. O que vai acontecer durante aquele dia? Né? Você não vai ver, porque na nossa vida corrida você não vai ver o seu marido, você não vai se encontrar com ele em nenhum momento, aí chega à noite, está super cansada, aconteceram milhões de coisas, e ele tem disposição e ela não tem, porque ela não teve nenhum contato com ele durante o dia. Né? Como é que a gente minimiza isso? Né? Então a gente tem que procurar formas, aí vai uma dica, né? Formas de cuidar desse aspecto, né? De ter momentos a sós que não sejam única e exclusivamente sexo. Eu já vi gente que fala que só beija na boca na relação sexual. Né? Então, o beijo, o carinho, o elogio, um recadinho, uma porção de outros mimos fazem parte das preliminares que não necessariamente, né, são sem roupa. Exatamente. É o jogo da sedução, né? Porque muitos casais acham que, pelo fato de estarem casados, não precisam mais seduzir o outro. Mas você precisa seduzir o resto da vida. Exato. Né? A conquista é diária. E casais onde há abertura para essa conquista acontecer, porque também, às vezes, o casal, um dos membros do casal, tenta alguma coisa e, às vezes, é ridicularizado pelo outro, às vezes, não é bem aceito o que ele tenta. Então, precisa ter essa abertura. Às vezes, você não é tão criativo, mas, se o outro for, receba, né? Com mãos de ternura, o que o outro tem ali para te ofertar. Mãos de ternura, ficou bonito. Guarda essa expressão. Interessante isso. Uma das queixas que repercute bastante no universo feminino é justamente a coisa do sentir-se assim, meio que usada, meio objeto, porque ela é procurada somente para fazer sexo, mas não tem o mimo durante o dia, não tem o carinho, não tem essa mão de quê? De ternura. Mão de ternura, não teve mão de ternura. Mas sabe o que eu acho interessante, assim, como no consultório aparecem essas coisas assim, né? E aí vira até brincadeira. Como é que a gente vai resolver essa questão, né? Com sexo, ele diz, né? Com sexo, fazendo mais sexo e tal. A gente também precisa entender qual é a visão feminina do sexo, né? E a visão masculina
Talvez a Thalita possa falar melhor do que eu isso. Mas os papéis, né? A gente brinca muito que o homem está sempre disposto, está sempre afim, as mulheres não estão... E aí vai criando também uma crença perigosa. Perigosa. Uma crença perigosa, que não é a favor do feminino, tá? É contra a gente. Então, homem gosta mais, homem está mais disposto, mulher nem tanto, se ela está disposta... Opa, que mulher estranha. Olha, que papo é esse? É um absurdo, né? Mas a gente tem que entender que os papéis são diferentes, né? Que a gente, muitas vezes, tem uma delicadeza, uma fantasia muito diferente do homem, né? E esse papel da criatividade também pode ser um homem mais criativo, pode ser uma mulher mais criativa. A gente tem que dar abertura para poder experimentar isso. E leve em consideração o que você sabe sobre sexo, o que você aprendeu sobre sexo, o que é sexo para você. Né? O fator sexo tem muito a ver com a nossa bagagem individual. Ai, quando casei eu achei que ia ser, mas casei... É que o outro traz a bagagem dele, junta com a sua malinha, e aí o que vai dar? Não, tem muita gente ferida, ofendida, machucada, tem gente que se incomoda até em falar sobre esse assunto, que para ele é feio, no universo religioso é pecado, Deus não gosta, né? Então fica muito estranho. Tem aqui uma situação de uma mulher casada há 47 anos e eles são cristãos há 38 anos. Meu esposo está com 75, ela tem 63, casou com 15, ele com 27. E ela diz assim, eu não gosto de ter relações sexuais ao longo dessa vida inteira juntos. É um momento difícil, um momento ruim. Muitas vezes faço sexo chorando só para satisfazer meu marido e sempre foi assim. Eu amo muito meu marido, mas não gosto quando ele me toca. Nada que ele faz nesse sentido me faz desejá-lo. Já fiz terapia, já fui ao médico, conforme a situação. Tenho pena do meu marido, pois sei que ele também sofre e ele sabe que ela não gosta. Você sabe que são 47 anos casados e 47 anos de quase que nojo, uma espécie assim de nojo de fazer sexo. E tá assim, um sofrendo terapia. O que pode ser, gente, que uma terapia ainda não chegou lá? O que pode ser? Tem história aqui que não foi alcançada lá na memória? O que pode ser? Eu sei que eu coloco vocês numa situação assim, da lei de eu preciso de ferramentas para trabalhar uma situação como essas, que nós não temos porque ela não mandou. Mas o que pode ser 47 anos de sofrimento sexual? Me chama a atenção essa coisa de ela fazer sexo chorando. Chorando. Isso Violência. é uma pista, né? É uma pista de que ela não existe Sim. nesse contexto relacional, né? Ela Como não que ele conta permite ela fazer sexo como que chorando? ele ou se ela- agrada, É. né? Então, ela não existe nessa relação. Na verdade, a impressão que me dá é que ela está ali para servi-lo. Pode ser que não foi ouvida a sua vontade, né? Ela casou com 15 anos, muito, não é isso? 15 Muito anos. jovem, né? O que ela sabia com relação ao sexo? Como foram as primeiras vezes? Julgo, assim, talvez, que não soubesse nada. Então, a primeira experiência pode ter sido, estou suspeitando, né? Claro. Pode ter sido muito traumática. Né? O Pode. começo pode ter sido muito traumático porque não teve uma orientação. Aí se fechou e aquilo, né, não foi gostoso, não foi bom, não foi prazeroso, nunca será. Parece que ela determinou, né? Nunca será. Mas eu preciso servir o outro. Só- E às vezes pode acontecer, você falando aqui me ocorreu, que às vezes pode ter também uma ignorância sexual. O que é a ignorância sexual? É a falta de conhecimento desse marido e dessa mulher sobre como funciona a fisiologia sexual feminina, sobre o que ela precisa fazer antes de partir para uma relação sexual. Quando eu falo relação, para uma penetração, né? Então, precisa ter ali todo um preparo, um né? preparo. E às vezes pode acontecer de uma forma direta, quer dizer, sem que ela realmente tenha desenvolvido aí essas preliminares, isso que vai preparar o corpo da mulher para isso. Então, às vezes, quando você acha que é muito óbvio, né? Às vezes não é. E às vezes nem o marido nem a mulher tem conhecimento do funcionamento do corpo do outro. Porque o homem, ele muitas vezes baliza o funcionamento do corpo feminino pela sua resposta sexual. E nós que somos completamente fisiologicamente é muito mais Verdade. rápida, é diferente. E vocês perceberam que ela diz assim, nada que ele faça me faz desejá-lo. Como será, isso me fez pensar, como será a convivência deles fora da cama, fora do sexo?
Como será que eles interagem? Como que é o olhar de um para o outro? Como que é a comunicação verbal, né? O olhar também, o caminhar juntos com o sexo à parte? Como será? Porque se nada que ele faz agrada, essa terapia não deu jeito, o médico já fez acompanhamento, já orei muito, mas não dá nada resultado não, né? O que será no dia a dia? Eu fiquei pensando nisso também, porque É que às a qualidade vezes do relacionamento repercute muito no sexo, né? mas às vezes, se ela teve, por exemplo, uma iniciação sexual mais traumática, ela já desenvolve uma ansiedade relativa à atividade sexual. Porque ela fala assim, eu gosto, eu amo, Ah, mas ela fala. nada. Então, não precisa necessariamente o relacionamento ser ruim, mas ela já desenvolveu uma ansiedade frente a essa relação sexual. Pode ser até que seja bom, né? E o ponto seja Mas esse. toda vez que fala vamos ter sexo, o corpo já responde com essa Rejeita. ansiedade, porque fisicamente você vai ter uma resposta condicionada, né? Mas com certeza, pode, como ela coloca os anos que se passaram, parece que realmente algo que começou e foi sendo, né, acolhido, infelizmente, até aqui, né? Então precisa desconstruir isso. Sabe o que eu acho importante também dizer? Que o fato de ela ter feito uma terapia e não surtir o efeito esperado, talvez devesse continuar fazendo, ou ir a um outro profissional, começar uma outra fase da terapia. Acho que é importante, né? O problema é que a pessoa vai desacreditando, porque é muito comum a gente ouvir, às vezes, a Priscila acho que ouve isso também, casais que chegam e falam assim, olha, doutora, eu vim aqui porque é a minha última tentativa. É a última opção. Ou isso dá certo, ou então não tem jeito. Mas nunca pode ser a última, porque existem tantas, né, no mundo, tantas opções, tantos caminhos. Mas quando a pessoa vai perdendo a esperança, aí aquela vira a última. Ela fala assim, eu fui no médico. Mas que médico? Porque se você vai no médico, às vezes, ele não quer ouvir da sua vida sexual. Ainda que seja um ginecologista, às vezes ele quer resolver ali a questão muito rapidamente. Tem médicos e médicos. E às Pode ter vezes proposto algo que não combinou naquele momento e depois ela não retornou. Pode é ser. difícil saber, né? Mas não desiste não, amiga. Pode ser que aí, mais adiante, tenha uma saída para você, tá? Nós não vamos dizer daqui para você jamais desiste de buscar, sabe, a sua realização sexual. Quem sabe ainda está por vir um insight, algo, uma luz numa terapia no momento da sua fala. E continua orando, pedindo a Deus, sabe, pedindo luz, pedindo que Ele envie um profissional, uma terapia certa, mas fazer sexo chorando não faz bem para você nem para ele. Não desiste não. Continua. Aí um pouquinho mais. Lembra daquela mulher que ficou 12 anos sangrando? Gastou tudo que tinha, foi em todos os médicos, nada deu certo. Em vez de melhorar, piorava? Diz exatamente assim na Bíblia. Em vez de melhorar, piorava. Mas um dia disseram para ela assim, vai passar ali um homem chamado Jesus, eu acho que ele está fazendo uns milagres. Ela falou assim, vou lá. Ela poderia ter dito assim, eu tentei de tudo, vai dar certo não. Mas ela não era alguém com espírito de covardia, com todo respeito, mas você entende? Estou dizendo que você foi covarde, estou dizendo não seja nunca, jamais. E ela foi lá e conseguiu. Então, assim, depois de 12 anos tentando, dá um desânimo, um fracasso, né? Vai tentar mais o quê? Faz isso não, vai como ela. Tem um jeito ali, eu vou lá, vou ver o que dá certo para mim, que pode ser que dê. Ainda vai fazer esse maridinho muito feliz e ser muito felizinha também, eu creio. Olha só o que a Marli está dizendo aqui em contrapartida. Ela diz assim, não depende da pessoa ter trauma, ter acontecido isso ou aquilo. Simplesmente eu não sinto prazer e não gosto desse negócio. Ela diz, não tem trauma, não tem... Eu simplesmente não gosto. Tudo bem? Não gosta. Tudo bem? Vamos desmenti-la? Ela está dizendo que não gosta, né? Fazer o quê? Na verdade, assim, pode acontecer, por razões que ela até desconheça, né? Porque o trauma não é uma coisa que você está na ordem do seu consciente, do seu entendimento, né? Ele vem de uma resposta não adaptativa a alguma coisa que te aconteceu e que às vezes você não tem a consciência, né? E como eu falei, pode ser uma questão ligada à relação, né? Do relacionamento a dois, tem uma série de coisas. Mas não é tão assim, simplesmente não gosto. Você acredita que tem um fundo esse não gostar? Existem descrições na literatura de pessoas que são assexuadas e tal. Mas essas são as exceções. Precisa saber se ela é uma exceção, né? É difícil você ter uma exceção. Um bom exercício seria ela pensar se é realmente assim. Ela não se atrai por ninguém, é só por esse marido.
se ela teve na história de vida dela algum namorado que, de repente, provocava coisas diferentes, um interesse diferente. Porque a pessoa que é assexuada, ela não tem interesse realmente nenhum. Então, não sei, ela tinha e perdeu? Nunca teve? É só com esse que ela não tem? Não sei, Mas difícil preste dizer. atenção em como você vai pensar sobre essa questão. Você daqui a pouco vai querer fazer um test drive ali para ver, vou ver como é que... Pelo amor de Deus, não é assim que a Depois banda vai dizer que a toca. Thalita recomendou. Ainda por vai favor. dizer que foi você no consultório. E não é isso que ela está dizendo. Ela diz assim, pensa se já teve uma situação ou outra, como que isso é. Mas para você nem quer pensar, quem sou eu para dizer, pensa, criatura, pensa, né? Você que sabe. Mas veja, eu acho engraçado porque ela se move ao ponto de mandar essa questão aqui num programa de TV. Defendendo que Então, não tem ela questão. se incomoda de alguma forma. Isso a move, né? Isso a move. Isso não está assim simplesmente resolvido. Isso gerou alguma inquietação a ponto de ela mandar essa questão num programa de TV. Porque se ela fosse indiferente, ela nem... Não, acho que talvez mas ela pode traria. ser que ela esteja só contestando o fato de nós dizermos que sempre tem uma questão, Uma questão, sim. pré, né? E ela está dizendo, não, comigo é assim, eu não desconhece. gosto, pode ser. Programa super de hoje, tem uma dúvida. Quando me casei, eu tive problemas com sexo. Por quê? Por quê? Vocês nem imaginam. Ela disse que via a figura da mãe dela na hora H. Que pesadelo, né? Isso é um pesadelo terrível. O que a mãe falava? Ela me falava que sangrava, que doía. Meu marido sofreu muito com isso. Mas com paciência, sabedoria, as preliminares, agora está tudo bem. Qual é o papel dos pais, meninas? No meu caso, a mãe me influenciou muito, de maneira que eu via o sexo dessa maneira e me causou sérios problemas. Os pais têm uma responsabilidade importante, né? É a primeira, né? É a primeira. E já começa até no próprio contato que os pais têm e aquilo que também os filhos assistem os pais fazendo, né? E não precisamos nem falar de sexo, vamos falar de respeito, de amizade, de amor, de carinho, né? Então, que coisa triste, né? Imaginar a mãe dizendo essas palavras. Então, provavelmente a mãe falou realmente para ela coisas que não são reais, né? Ou que são reais para a mãe. Exato, A mãe pode ter vivenciado, muito bem. mas não significa que para ela vai ser a mesma coisa, muito eram bem. as crenças da mãe que ela foi... Como que você vai vivenciar a experiência de outra pessoa, né? Mas eu já ouvi, sim, uma mãe dizendo para uma filha, olha, o sexo não é tão bom quanto parece. Só essa frase, o quanto que marcou a vida dessa pessoa, né? Então, ela quis realmente comprovar isso, se era mesmo. Então, ela iniciou a sua vida sexual muito cedo. Então, assim, a importância realmente dos pais, né? O papel deles é fundamental. E tirar as dúvidas, né? As questões, as fantasias exageradas, né? Então, imagina, ela levou a sério realmente o que a mãe disse. E os pais, com o seu histórico, muitas vezes morrem de vergonha de tocar no assunto com o filho, de dar abertura para isso, de trazer questões mais simples do dia a dia quando são pequenininhos, não é nada demais, né? Aquela velha pergunta, mamãe, como foi que eu nasci? Papai, como foi que eu nasci? A dificuldade imensa de falar a respeito de como um filho é gerado, como um filho nasce, essas coisas simples, né? Que os pais, nós adultos, nós também não somos já de uma geração tão assim, vamos falar de sexo. Nós não somos, né? Até quando você vai dar nome à genitália, né? Que geralmente a gente põe apelidos na genitália. Quer dizer, braço não tem apelido, cabeça não tem apelido, mas a genitália tem inúmeros apelidos. Isso já mostra a nossa dificuldade de falar sobre sexo. E é tudo coisinha pequenininha, florzinha, né? Pintinho, piu-piuzinho, tudo da fauna, flora, assim, é o apelido dos bichinhos. Meu marido me chama de imprestável. Marido bom, que não sei fazer nada útil, sendo que no outro dia ele esquece e quer ter relação normal comigo. Só que eu não esqueço, não consigo ter relação normal com ele. E o que eu faço? Não consigo. Isso está antes da relação, né? Ela falou, está muito antes. Por que ele fala para ela que ela é imprestável? Baseado no quê? Né? E como que ele tem essa liberdade de dizer isso e ela ainda não sei se ela se posiciona ou não se posiciona quando ele diz você é imprestável. O que ela faz quando ele diz isso a ela? Como é que ela responde a isso, né? E como é que ela permite? Então, assim, ele está sem limite, sem respeito, né? Muito antes de falar de sexo, eu acho que o relacionamento deles está muito comprometido. Então, né, durante, talvez, o dia, o trajeto da semana, sei lá, imprestável no quê? É uma palavra muito dura, né? É inadequada. Inútil, ela imagina. Inútil, não tem função nenhuma, né?
Então, precisa se resolver essa questão primeiro, que não está havendo respeito muito antes do sexo. Isso é abuso, isso é grave, né? E eu tenho uma teoria. Por favor. Provavelmente, esse homem deve ser muito dependente dessa mulher. Né? Ele a desmerece, mas, no fundo, ele deve ter muito medo de perdê-la. Porque se ela fosse realmente inútil, como ele fala, ele já teria se livrado dela, concorda? Então, provavelmente, ele é que tem aí questões de dependência dessa mulher e talvez, para justamente camuflar esse medo de perdê-la, ele a desmerece. Né? Vai que ela descobre que eu não vivo sem ela. É um risco, né? É um caso a se pensar. Minhas convidadas de hoje, a psicóloga Priscila Bels e a psicóloga Thalita Castelão, que também é sexóloga, nos ajudando a pensar sobre essas questões bem simples, bem básicas, viu, do universo da sexualidade. Tenho perguntas, assim, muito mais profundas, assim, que eu vou reservar muitas delas lá para o Sem Tabus, e eu convido você a acompanhar o Sem Tabus. É toda quarta, às 11h30 da noite, estão todos os programas que já foram exibidos no nosso canal no YouTube. Assiste, presta atenção, cuida melhor dessa área da vida, do casamento. Faz muito sentido que você perceba, entenda, vá atrás, pergunte. É muito importante que dê atenção especial a essa área do relacionamento. Até aquele homem e mulheres aqui também que trouxeram queixas, tem uma que diz assim, tem 19 anos de casado e o marido quer sexo todo dia e algumas vezes por dia, se possível. Então, assim, tem a queixa dos casais não sexo e dos casais que têm dificuldade poucas vezes, alguns meses, tem aqueles que querem mais. Em extremos, nunca são os melhores lugares para se andar, né? Então, indo para o final aqui do nosso programa, o que vocês consideram sempre muito importante de deixar claro quando o assunto é esse, sexualidade no casamento, sem trabalhar com esses extremos, mas chamando para a responsabilidade para uma vida equilibrada, tranquila, perpassa por que o universo do coração e do sentimento de um homem e de uma mulher? Em relação à questão sexual propriamente dita, eu acho que cada casal precisa descobrir o seu compasso. Porque, às vezes, o que é demais para um casal pode não ser para outro. O que é ruim é quando o marido anda num compasso e a esposa em outro. Então, eles precisam chegar no meio termo, onde fique bom para os dois. Então, não é um comparativo de um casal que faz mais, um casal que faz menos. Não é essa a questão. A questão é entre o casal. O que é bom para eles. Como eles estão trabalhando esse ou mais ou menos. Priscila. Eu vi uma vez um programa de TV, não preciso dizer qual é, onde o apresentador perguntava, né, numa sala fechada, perguntava para a esposa quantas vezes eles faziam sexo por mês. E depois ele ia e perguntava para o companheiro, que era, né? Então ele perguntou primeiro para o marido quantas vezes eles faziam sexo por mês, ele disse 60. E aí ele foi até um outro compartimento do estúdio e perguntou para a esposa quantas vezes eles faziam sexo por mês. Ela disse 6. Então tinha só um 0 ali que fazia toda a diferença, né? Então, assim, como a Thalita falou, não tá combinando, não, né? Tem alguma coisa diferente. O compasso tá diferente. Podia estar fazendo com outra pessoa, né? Quero acreditar que não, né? Então, assim, houve uma pequena confusão. Acertar o nosso compasso, né, não é algo fácil, no decorrer da vida, né? Pelas coisas que nós vivemos, mas essa é um desafio muito importante, né? Comparar-se com os outros, eu já saio perdendo. Já sai. Né? Não posso fazer isso comigo e com o outro, comparar, né? Então, pesquisas, as pessoas às vezes mentem quando fala de sexo, as pessoas gostam muito de mentir. Tem uma pesquisa de sexo? Oba, vou lá escrever, vou mentir um pouquinho. Então, assim, a gente tem que ser honesto. Realmente, ela tem, acho que ela que escreve, né, uma preocupação, porque ela acha que é muito. Então, para ela não está bom. Ele precisa saber que para ela não está bom. E como que eles podem ajustar isso para que fique bom para ambos. Alguém vai ter que ceder. Exatamente. E se não está bom para um, não está bom para os dois. Não pode ser que esteja bom para os dois. Priscila, muito obrigada. Deus abençoe você. Obrigada a você. Um retorno para São Paulo. Thalita, muito obrigada. Deus abençoe você também. Obrigada por essa participação boa, gostosa aqui no nosso programa de hoje. A você também, obrigada pela companhia. Estou vendo que choveu de perguntas, choveu de queixas aqui. Questões que você aí traz, isso significa que tem muita gente precisando de ajuda
referente à sexualidade no casamento. Mas são muitas perguntas. Enquanto eu falo, estou vendo aqui chegar uma após outra. Vou lê-las todas, num espaço dos próximos dias aí. Mas considere melhor, viu, o que está acontecendo, tanto no seu relacionamento afetivo, que reverbera ali no relacionamento sexual e vice-versa. Assim, um que é mais, um que é menos, esses mitos, homem gosta mais, mulher gosta menos, essas coisas que a gente vai criando, nem sempre são a verdade é outra. A verdade é que muitas vezes nós temos mais facilidade em tirar a roupa do que despir-se de sentimentos, de emoções, tem medo de dizer a verdade para o outro, tem medo de dizer do que gosta, do que não gosta, quando diz, desrespeita, quando quer fazer, obriga, quando deveria conquistar, atrair, fazer melhor, mais bonito, com mãos de ternura, com mãos de ternura. Por favor, cuide do seu relacionamento com mãos de ternura. Um beijo para vocês. Até a semana que vem, aqui no Consultório de Família. Tem reprise toda quarta às 9 da manhã e no domingo às 10 horas da manhã. Mas é ao vivo toda terça às 9 da noite. E eu espero você. Até o próximo.